Vamos começar falando sobre a política monetária, né? As características da política monetária. A política monetária ela enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, sobre os títulos públicos, sobre as taxas de juros, e ela justamente modifica o custo e o nível de oferta de crédito, né? E a política monetária é geralmente executada pelo Banco Central aí de cada país. No nosso caso, no Brasil, é executada pelo Banco Central do Brasil. Nós vamos falar sobre isso quando a gente fala das instituições que participam do sistema financeiro nacional. E os bancos centrais possuem os poderes e competências próprios para controlar a quantidade de moeda na economia. Então, quando a gente fala de política monetária, a gente fala justamente sobre controle de moeda e de meio de pagamento na economia. A política monetária ela pode ser executada aí de duas formas. Ela pode ser uma política expansionista ou uma política restritiva. Quando nós estamos falando de políticas expansionistas, nós estamos falando de políticas que promovem o aumento da liquidez, injeta maior volume de recursos nos mercados e eleva, em consequência, os meios de pagamento, né? Com isso são dinamizados os consumos e investimentos agregados, com um reflexo positivo sobre a expansão da atividade econômica. Quando a gente fala de política restritiva, a gente fala de uma política que restringe a liquidez, ou seja, existe menos moeda e menos meios de pagamento no mercado. Quando a gente fala de política expansionista, a gente fala de incremento de meios circulantes, justamente porque há um aumento de moeda na economia, de meio de pagamento na economia. Com isso, as trocas são executadas de uma maneira mais rápida. E quando a gente fala de política restritiva, a gente fala de redução do meio circulante, ou seja, reduzir a quantidade de moeda na economia. Quando a gente fala de política expansionista, normalmente elas são adotadas em momentos de hiato deflacionário. Já as políticas restritivas, quando há os momentos de hiato inflacionário. Então, justamente a política restritiva ela visa anuar esses efeitos de um hiato inflacionário. Quem que exerce a política monetária? É o Banco Central. E o Banco Central ele pode exercer a política monetária basicamente de três formas. Ele pode exercer por meio do recolhimento dos compulsórios, ele pode exercer por meio das operações de mercado e por meio do redesconto em empréstimos de liquidez. Vamos falar com detalhes sobre esses três itens. Vamos começar sobre o compulsório. O que é esse tal de compulsório? Digamos que eu tenho lá uma nota de R$100 e eu quero realizar um depósito, né? E eu quero guardar esse dinheiro no banco. Eu vou lá no Banco do Brasil, por exemplo, e realizo o depósito desses R$100. E esses R$100 o Banco do Brasil vai utilizar para realizar empréstimos para outras pessoas que necessitam de dinheiro. Só que o Banco do Brasil, por uma determinação do Banco Central, é obrigado a depositar uma parte desses R$100 lá junto ao Banco Central mesmo. Digamos, por exemplo, 20%, quer dizer que um compulsório de 20% significa que o Banco do Brasil teria que, por exemplo, depositar 20% junto ao Banco Central desse valor depositado, ou seja, ali R$20. E o compulsório é justamente essa parte aqui, que é esse depósito que o Banco do Brasil, ou os bancos, né, em geral, aqui no nosso exemplo, o Banco do Brasil, tem que realizar referente a esse depósito que eu realizei no banco. Então, o compulsório ele representa esse percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos. E esses depósitos devem ser colocados à disposição junto ao Banco Central. Esse instrumento de controle monetário ele é bastante eficiente, já que ele atua diretamente sobre o meio de pagamento, né, através do multiplicador bancário, ou seja, o banco não tem tanto poder de emprestar todo o dinheiro que eu depositei para as pessoas. Uma parte vai ficar vinculada lá no Banco Central, né? E aí também, assim como nós vimos anteriormente, nós temos como política restritiva, ou seja, se o Banco Central quiser exercer uma política restritiva de política monetária, ele pode, por exemplo, aumentar a porcentagem de depósito compulsório. Ou seja, ele aumentando a porcentagem de depósito compulsório, ele diminui o dinheiro que o banco tem disponível para emprestar para outras pessoas. Ao contrário, como medida expansionista, ele pode reduzir
a porcentagem do depósito compulsório. Com isso, o banco ele tem mais dinheiro para realizar outros investimentos, comprar outros títulos públicos, emprestar mais dinheiro para a economia. Seria uma política expansionista essa redução da porcentagem do compulsório. Além do compulsório, o Banco Central também pode exercer atuação sobre a política econômica, sobre a política econômica macroeconômica, por meio das operações de mercado. E o que são essas operações de mercado? Essas operações de mercado são justamente a compra e venda de títulos. Essas operações de mercado aberto elas funcionam como um instrumento bastante ágil da política monetária e por meio de regular o fluxo monetário da economia e influenciar os níveis das taxas de juros ao curto prazo. Por meio da compra de títulos, se o Banco Central quiser reduzir as taxas de juros e aumentar a liquidez do mercado, o Banco Central ele intervém no mercado comprando títulos que estão com os agentes econômicos, ou seja, que estão com os bancos, com os investidores. E isso a gente consegue perceber de uma forma bem simples, porque quando ele estiver comprando títulos, ele está gerando uma demanda sobre esses títulos, e quem está vendendo títulos, existe um lado comprador que é o Banco Central, e esse lado comprador ele vai injetar dinheiro na economia, e esses então aplicadores de títulos públicos vão passar a ter o meio circulante, o meio em dinheiro mesmo, para exercer aí as suas necessidades em geral. Nós também temos como medida, novamente, como medida expansionista, a redução dos títulos em circulação. E também o Banco Central pode realizar a venda de títulos públicos. De modo contrário, se ele quiser limitar a oferta monetária, ou seja, reduzir a liquidez do mercado, e ao mesmo tempo elevar a taxa de juros, a postura assumida pelo Banco Central é de emitir e colocar em circulação novos títulos da dívida pública. Quando ele emite novos títulos da dívida pública, ele exerce uma pressão e essa pressão faz com que as taxas de juros aumentem e ele reduz o nível de liquidez no mercado, já que ele está vendendo títulos públicos e pegando esse dinheiro para que ele guarda lá em seus cofres e retire esse dinheiro da economia. Com isso, ele promove uma medida restritiva, que ele retira, ele coloca novos títulos em circulação e retira o meio circulante da economia. Uma terceira forma do Banco Central exercer a política monetária é por meio dos redescontos e empréstimos de liquidez. O que são esses redescontos e empréstimos de liquidez? Eles são empréstimos de assistência à liquidez. Quando o Banco Central, ele, por meio de uma cobrança de uma taxa de juros, empresta dinheiro ao banco. Esse empréstimo de assistência à liquidez ele é um empréstimo realizado pelo Banco Central para as instituições financeiras, com o objetivo de equilibrar as necessidades das instituições financeiras em relação ao seu caixa diante de uma demanda, por exemplo, de mais saques. Quando o banco sofre muitos saques, ele precisa de uma liquidez maior. E essa taxa cobrada pelo Banco Central, esse empréstimo, ele é cobrado uma taxa de juros, e essa taxa cobrada pelo Banco Central age sobre os níveis de liquidez e sobre os juros que os bancos cobram. Porque quando essa taxa ela é maior, ele exerce uma política restritiva. Quando essa taxa é menor, ele exerce uma política expansionista. A taxa desse empréstimo é chamada de taxa de redesconto. Nós vamos ver no detalhe agora essas duas políticas. Quando ocorre esse aumento na taxa de redesconto, reduz em consequência a oferta de crédito no mercado, incentivando o aumento na taxa de juros. É uma medida restritiva, que é quando ele justamente cobra uma porcentagem maior sobre esse desconto bancário. Ao contrário, ao reduzir as taxas de desconto, as instituições financeiras elas são incentivadas a elevar a oferta de crédito e a apurar maiores lucros pelo diferencial entre a taxa cobrada dos depositantes e a taxa de redesconto paga ao Banco Central. É uma medida expansionista. A medida expansionista, nesse caso, é uma menor porcentagem de redesconto. Aqui nós temos um resumo das políticas monetárias e das três formas
as três formas principais que o Banco Central pode utilizar como política para atuação sobre a política monetária, né? Então aqui a gente tem as políticas, né, as principais políticas que a gente discutiu aqui, quando ela é expansionista e quando ela é caracterizada como restritiva.